Creio que é evidente que vivemos uma nova era na Europa. Hoje, dia que se assinalam os 3 anos do início da guerra da Ucrânia e um dia depois da eleição na Alemanha que dita a vitória do centro-direita, mas que de direita pouco tem e começa a criar já um levantamento do novo muro na Alemanha, desta vez feito à AfD e à direita, que se posicionou como segundo maior partido, mas eu creio que o importante e aquilo que vai passando a miúdo nas televisões portuguesas, pelo menos com impacto relevante a nível da geopolítica nacional, começamos a ter uma nova realidade em relação à NATO e a entender que o Tratado do Atlântico Norte começa a vacilar e entendemos que podemos ter uma nova era. E esta nova era poderá determinar o fim da NATO enquanto organização, pelo menos da forma como a conhecemos. E durante estes anos todos, esta questão que agora é colocada em cima da mesa de os líderes europeus, nomeadamente ainda ontem o novo chanceler alemão, coloca em causa a necessidade da existência da NATO ou da forma como a estamos a ver, a realidade é que os fracos líderes europeus têm determinado ao longo destes anos que sempre contaram, desculpem a expressão, com o ovo no cu da galinha, ou seja, sempre estiveram claramente a ponderar que não existia necessidade de fazer qualquer investimento a nível de armamento e defesa nacional, porque tinham os Estados Unidos por trás e que os Estados Unidos teriam um comportamento de sempre salvar a Europa caso a Europa necessitasse. A realidade é que com isto tudo, eu já referi isto uma vez, com isto tudo isto parece que durante anos fomos jantar diariamente à casa de Donald Trump, ou seja, aos Estados Unidos, nunca levámos sequer uma garrafa de vinho, nunca os convidámos para depois jantar e sermos nós a pagar, e eles andaram a pagar a festa durante este tempo todo e chegam a uma altura que se cansam com esta situação e exigem que exista um cumprimento daquilo que está claro nos acordos que fizeram, nomeadamente no cumprimento dos 2% dos PIBs para a NATO. E mais do que os 2% de investimento para a NATO, sempre foi a lógica do onde é que isto vai ser investido e como é que vamos investir. E no caso de Portugal, também já falei nisto, os 2% estavam destinados aparentemente para uma progressão de carreiras e não para armamento. Ora, com o estado em que o mundo está, Donald Trump coloca agora um braço de ferro com a NATO e obriga os países europeus a cumprir um novo acordo, e um novo acordo que poderá ir até aos 5% do PIB. Portugal, segundo as notícias, é obviamente um dos países que terá a maior dificuldade em cumprir todo este acordo, até porque são tantos os anos em que não fizemos o investimento que estava acordado e que deveríamos fazer, ou seja, tantos os anos que estivemos a contar claramente com a defesa dos Estados Unidos, que agora estamos metidos numa embrulhada. E a nível de geopolítica e de política de defesa nacional, numa altura em que o mundo está com a convulsão política que está, era importante que existisse uma medida estratégica de entender para que lado é que queremos ir e, de facto, o que é que pretendemos fazer daqui para a frente. Todos percebemos que, obviamente, uma medida protecionista e olhar muito para dentro, Donald Trump o que está a fazer com isto é alavancar o potencial da indústria do armamento dentro dos Estados Unidos e claramente pressiona a Europa para dizer vocês vão ter que reforçar o investimento em armamento. E a Europa pergunta então e quem é que vai vender isto, porque nós não temos uma indústria de armamento muito evoluída na Europa, e Donald Trump sorri e diz, obviamente serei eu, ou seja, serão os Estados Unidos a fazer esta venda, capitalizando cada vez mais a sua economia. Tudo isto pode ser questionável, pode ser criticável até, mas o que é certo é que o presidente norte-americano, aquilo que está a fazer foi o que não foi feito ao longo dos últimos anos pela Europa, ou seja, a criar medidas protecionistas para a sua própria economia e a dizer eu não vou continuar a pagar a festa dos outros, isto é um problema que é vosso e que vocês têm que o resolver, e que se não querem resolver, então temos aqui um problema em relação àquilo que é a estrutura da NATO neste momento. Para além da situação da Alemanha, que o novo chanceler levanta a questão que eu já referi, ou seja, de colocar em causa se faz ou não faz sentido da forma como a NATO está organizada, já percebemos que existem chicas partidos na Europa a tentar alavancar uma retórica de caminhar para um jogo paralelo perigoso, que é principalmente o posicionamento de Emmanuel Macron, com a lógica de tentar cavalgar em cima da ideia do exército único, que no meu entendimento coloca em causa a nossa soberania. Portanto, estamos numa fase que a nível geopolítico parece que Portugal está a brincar
com algo que é muito sério e que nós não conseguimos entender para que caminho é que vamos, quando quer Paulo Rangel, quer Nuno Melo, parecem duas criançolas a brincar a esta questão de nível geopolítico, e Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, nunca entendeu que estará em causa questões de soberania e defesa nacional, e portanto, como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter um posicionamento. E aqui sim, não é uma ingerência, mas pelo menos uma moderação, e de estar a acompanhar os processos de uma forma em que obrigasse os consecutivos governos, e já passaram muitos não, mas passaram 3 governos pela liderança presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, e ao invés de estar preocupado a opinar sobre medidas que têm pouca relevância para um Presidente da República porque devem ser feitas pelo Governo, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa devia fazer era, como mais alto magistrado da nação, mas acima de tudo como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, devia claramente ter tido um posicionamento de acompanhamento e de mediação destes processos ao longo dos últimos anos. Marcelo nunca se preocupou, sempre esteve mais preocupado em visitar algumas feiras, festas e festarolas, beber uns copos aqui e ali e andar a brincar com isto, a visitar países que pouca relevância têm para a nossa defesa ou para as nossas relações comerciais. E agora entramos numa postura que quem pagou a festa cansou-se, está cansado e obriga os seus parceiros a tomar medidas e a cumprir tudo aquilo que fizeram até hoje. E não vale a pena virmos dizer que é condenável, ao final destes anos todos, que Donald Trump e os Estados Unidos tenham esta postura, porque durante estes anos todos andámos a brincar com eles. E, portanto, tudo isto terá um volte-face em relação à política europeia de armamento como a conhecemos. Tudo isto terá uma importância significativa em relação à forma como os Estados membros da União Europeia terão que pensar na sua forma de defesa. Porque, de facto, não vale a pena pensar que nós apenas teremos que mandar algum exército para ir fazer umas ações humanitárias, ou o que quer que seja, ou forças armadas, no correto não é o exército, são forças armadas, e percebermos que nesta fase em que existe esta convulsão política entre diversos blocos, e que temos a situação da Rússia, temos a situação da China, temos a situação dos Estados Unidos, ou seja, as maiores potências mundiais estão muito quentes em relação a todo este processo de pré-guerra, pós-guerra. É importante entendermos para onde é que de facto queremos ir, e há um dia que esta guerra obviamente terá que terminar, a guerra da Ucrânia, mas todos nós entendemos que há ali uma questão geopolítica e uma questão de estratégia, de conquista de terreno, que é importante refletir, porque a conquista da Rússia no terreno da Ucrânia passa essencialmente para uma necessidade que a Rússia tem de entrar pelo mar e de ter um objetivo estratégico comercial e não só de ligação ao mar, porque a parte norte da Rússia, estamos a falar de mares congelados e pouco navegáveis, e portanto tudo isto é histórico e é cíclico. Aliás, quando no passado existiram algumas invasões, nomeadamente na questão de Napoleão e mesmo de Hitler, aquilo que a Rússia sempre temeu foi o facto de serem terrenos, muitos deles de planície, e o facto de não ser tão montanhoso no acesso à Europa permitiram sempre uma forte acessibilidade dos seus inimigos. Isto é história, isto é cíclico, e a realidade é que a Europa sempre achou que não deveria fazer investimento, porque o facto de estar a investir em forças armadas seria uma declaração de guerra, de pré-aviso de guerra, quando na realidade as forças armadas e a NATO têm essencialmente um papel de defesa da nação, dos Estados e do seu território, e não têm que obrigatoriamente estar a pensar em ataque. Basta vermos que hoje a guerra da Ucrânia é maioritariamente feita através de drones, e os drones têm uma importância surreal nesta fase da guerra e nesta nova forma mediatizada da guerra, e nós entendemos que Portugal, a sua proteção aérea é o que é. Portanto, nós aqui sempre deixámos que tudo isto fosse tratado meio a brincar, meio a sério. Relembremos-nos quando foi com o Almirante Gouveia e Melo a apresentação dos drones da Força Aérea Portuguesa, a barracada que foi. Portanto, nós andamos a brincar aos soldadinhos de chumbo, quando tudo isto tem um relevo e uma importância muito grande, não só para o futuro da Europa, mas como para o futuro de Portugal e para a questão geopolítica a nível mundial, porque sem paz no mundo certamente não existem hipóteses de fazer negócios e existir também o desenvolvimento do comércio, do mercado e das sociedades evoluírem. Portanto, é um momento de reflexão importante
em que as próprias eleições na Alemanha tem uma palavra séria a dizer, e a história às vezes é tão perfeita ou imperfeita que a NATO ganha uma relevância enorme com a queda do muro de Berlim, e agora que existe um novo muro a ser quebrado em Berlim, ou seja, na Alemanha, volta acima da mesa a necessidade de repensar esta Aliança Atlântica e o Tratado de Aliança do Atlântico Norte, entender o que é que queremos daqui para a frente, e era importante que tivéssemos gente com capacidade de pensar à frente do governo português, que ao invés de estar preocupado com questões de menos importância, estivessem preocupados exatamente o que é que estamos a fazer e como é que estamos a fazer, e ponderasse toda a nossa participação e a forma como estamos a participar nestas organizações mundiais, porque se continuarmos com a lógica do coitadinho e de nos colocarmos de parte, não demorará muito tempo, que infelizmente, de certeza absoluta, vamos sofrer as consequências.